Alguma vez, enquanto você dormia e, consequentemente, sonhava, você se deu conta que aquilo tudo era um sonho e que você estava apenas dormindo? Você tomou consciência e, a partir desse momento, você começou a controlar e fazer o que queria no sonho, já que sabia que era tudo como uma fantasia, a sua própria imaginação? Bom, eu sou o John, bem-vindo ao canal Como Sobreviver ao Planeta Terra e hoje eu vou falar um pouco sobre sonhos lúcidos e se você pudesse controlar o seu sonho. E existe o sonho lúcido, então bora pro vídeo. Bom, eu particularmente já tive sonhos lúcidos, só que fazem muito tempo, não lembro exatamente o que me levou a ter, né, com base no que eu vou passar para vocês. Pode ser que na época eu tinha uma mania muito grande de falar muito e marcar, registrar meus sonhos, então isso pode ser que tenha auxiliado em eu criar essa lucidez, tá? Então, basicamente, durante algumas semanas todos os meus sonhos eram lúcidos. A sensação de saber que é um sonho, decidir, por exemplo, voar, ou fazer algo sabendo que aquilo não pode te machucar, é surreal. Cara, fecha o olho e imagina, sei lá, quando você lê um livro, uma história, um filme, qualquer coisa que você se imagine dentro do universo. Agora, quando você está sonhando, você vai estar literalmente lá, no fundo da sua imaginação. Então, pô, é como imaginar uma aventura de um livro de ficção na sua cabeça, só que é muito melhor, tá? E quando surgiu basicamente essa ideia de sonho lúcido? Alguns pesquisadores acreditam que Ba, a representação egípcia para a alma, era o eu presente em sonhos lúcidos e projeções astrais, porque tem muita gente que acredita que o sonho lúcido é uma questão espiritual, tá? Até que digam o contrário, você não está errado nem certo. E, por exemplo, nessa imagem era sempre representada, né, pela alma com a pessoa deitada e uma pessoa acima dela. Era sempre a mesma pessoa. Então, por isso que surgiu essa ideia de que surgiu no Egito Antigo. Esse pode ser o primeiro registro histórico, né, de uma consciência itinerante que sai do corpo, mas conserva as características do corpo e da mente comuns, ou seja, nós mesmos quando estamos dentro de um sonho lúcido. O que significa ter um sonho lúcido? Ele não tem um significado em si, tá bom? O caso é que o sonho lúcido ele pode beneficiar várias pessoas. Mas como pode beneficiar várias pessoas? O sonho lúcido ele tem uma importante aplicação clínica para indivíduos que sofrem com pesadelos recorrentes provenientes da depressão grave ou estresse pós-traumático. Então, ele é uma vantagem para o ser humano porque você consegue. É um momento em si que você, entre aspas, perde no dia quando você está dormindo. Se você tem um sonho lúcido, você pode estudar na sua cabeça, você pode desenvolver algo na sua mente que ainda você vai poder fazer, como por exemplo, se você está aprendendo a falar uma língua e você tem um sonho lúcido, você pode estudar enquanto você dorme, tendo um sonho lúcido. E isso você vai desenvolver, você vai aprender. Não é uma brisa que você vai ter sobre algo e aquilo vai passar. Não, ele fica. E essa é a vantagem, tá? E é um pouco perigoso também ter sonhos lúcidos. Alguns especialistas eles costumam concordar que a prática ela pode ser um pouco perigosa porque ela pode te incapacitar de distinguir a realidade dos sonhos. Então isso é um tanto quanto perigoso se parar para pensar. Mas aí beleza, tem a parte de você não saber diferenciar um sonho da realidade, tá? Mas aí, diante de tudo que eu falei, que tem essa parte ruim de você não conseguir diferenciar o sonho da realidade, mas você não fica curioso para saber como seria viver uma história que você sempre imaginou na sua cabeça, de uma maneira mais real possível, como se fosse uma realidade virtual, só que 100 vezes melhor, onde você vai sentir, você vai falar, você vai escolher o enredo, você vai fazer o que você quiser, tá? E de forma literal. Bom,
Existem alguns métodos, tá? Para quem se interessa, para que você consiga ter os sonhos lúcidos. Então, existem alguns métodos, eu vou passar para vocês, não é 100% de certeza que eles vão funcionar, e eles são a longo prazo, você tem que ficar fazendo para até que um dia você tenha. Então, o primeiro, ele é bem simples, você vai criar ou pegar algo que você sempre faz no seu dia a dia, no seu cotidiano, como, por exemplo, levantar da cama e olhar para as mãos, vai. E você vai fazer isso, só que você vai começar a prestar atenção nisso. Você vai começar toda vez a não olhar no automático. Você vai começar a prestar mais atenção. E aí, quando você fizer isso, você vai adicionar algo a mais. Como, por exemplo, você vai acordar, levantar, olhar para suas mãos, vai apertar as duas mãos, uma contra a outra. E aí, você vai prestar atenção nisso e vai parar. E logo em seguida, você vai se perguntar se você está sonhando. Por quê? No geral, o seu corpo vai se acostumar com isso, vai ser uma coisa do dia a dia. E os nossos sonhos, eles têm interferência com o que nós vivenciamos. Então, quando você pensa muito em algo, você vai dormir pensando em algo, a tendência é que você acabe sonhando com aquilo. Se você adiciona esse fator no seu dia a dia, é provável que você acabe fazendo isso no sonho. E quando você tem o costume de se perguntar se você está sonhando, se você se perguntar isso no sonho, esse vai ser o gatilho para você ter um sonho lúcido, ou seja, você vai meio que acordar dentro do sonho. Então, dessa maneira, você vai saber que você vai estar sonhando, porque a sensação é diferente. Eu já tive, posso falar, quando você tem a consciência dentro do sonho, você sabe que você está sonhando. Não tem como você não saber, você sente. É diferente. E aí você pode testar, sei lá, tá no sonho, taca a mão no fogo. Ou então você vai saber quando você vê um koala alado passando na tua frente, ou um jacaré em forma de zeppelin. Aí fica meio fácil de falar que não é um sonho, né? Bom, tem a outra opção, que é quando você for dormir, você tem que repetir para si mesmo que você quer ter um sonho lúcido. E você tem que ficar repetindo isso. E aí você acorda entre 2 ou 3 horas antes do que você está acostumado. Pegue o último sonho que você teve, escreve ele ou fique mentalizando para reforçar a ideia e você voltar a dormir e tentar voltar para esse sonho, tá bom? E aí você tem que fazer o teste de realidade também nessa outra opção. E aí você volta a dormir pensando nele. E o teste de realidade que eu falei de realidade é fazer aquilo, pegar algo que você costuma fazer, quando você vai estar lúcido vai parecer o real, você vai conseguir fazer qualquer coisa, tá? Bom, e o terceiro e último é ajuste um alarme para você acordar 90 minutos antes do seu horário padrão, só que de forma aleatória, tá? Porque assim que você fizer isso, você vai fazer com que o seu cérebro não saiba realmente quando você vai ter que acordar 90 minutos antes. Então, quando você fizer isso, seu cérebro ele vai entrar num estado que ele não vai saber quando ele vai acordar antes ou não, então é como se ele ficasse atento. E aí você vai exercitar ele dessa maneira a ponto de que em torno de 90 minutos antes de você acordar, no tempo normal do seu dia a dia, o seu cérebro permita que você tenha um sonho lúcido, porque é como se ele aumentasse, sei lá, uns 3% no nível de acordado, mesmo você dormindo, e isso vai aumentar a atividade cerebral. Então você talvez consiga ter um sonho lúcido, porque você vai estar aí exercitando ele, para meio que enganando ele, tá bom? Então o sonho lúcido ele é interessante, só que não pode abusar claramente pelo fato de você não saber diferenciar a realidade de um sonho. Então é bom ter, principalmente aí você que é muito ocupado, às vezes é legal para você refletir enquanto você dorme sobre algo. É interessante, a experiência é muito boa, eu recomendo, mas não focar muito nisso, porque é um tanto quanto perigoso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para sempre receber as notificações. Tenham um ótimo final de semana e um beijão para vocês.